ministrando em outras igrejas lá e lançando o livro da Mona Lisa. E foi um tempo maravilhoso para a gente, né, para nós. Irmãos, mas é aquela coisa, você chega, você adora, você participa, você ministra até a palavra, mas não é como você está na sua igreja, não. Pelo menos para mim, eu digo assim, para mim, não tem como a igreja que eu congrego. Você pastoreia, você está ali e você está no lugar certo, é muito importante, né? Então eu até dizia para eles mesmos, para as próprias igrejas, né? São igrejas boas e tudo mais, não tem como a nossa. Não tem como o nosso lugar. Não é porque nenhuma é igual no sentido, a nossa é melhor do que as outras. Não é isso não. Amém? A nossa é a melhor para nós, que somos chamados para estar nela. Amém? E a deles é a melhor para eles que estão na igreja deles. Amém? Nós não podemos confundir isso. Amém? Não podemos deixar de considerar que Deus é quem nos planta, nos coloca em lugares. Amém? E nessa manhã eu quero falar a respeito de congregar, dos benefícios de congregar. Eu sei que vocês aqui são fiéis, mas a Bíblia diz que nós devemos cada vez mais estar firmados nas mesmas verdades. E não há, para mim, problema nenhum em repetir as mesmas coisas, porque são essas coisas que têm me deixado cada vez mais forte, mais convicto, né, da minha chamada, daquilo que Deus me chamou para fazer nesse tempo. Tudo tem seu tempo, né? E esse é o tempo, né, de nós estarmos no lugar que Deus nos colocou. Amém? Você pode orar um pouco? Ore por mim, eu preciso da sua oração. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor. Nós te rendemos graças pela oportunidade que temos de receber a Tua palavra, de estarmos reunidos em Teu nome, de estarmos como igreja congregando, Pai, recebendo dessa influência que vem do Teu Espírito. A Tua palavra diz: onde houverem 2 ou mais reunidos em Teu nome, o Senhor estaria presente. Nós poderíamos pedir qualquer coisa, Pai, e o que nós estamos Te pedindo agora é a Tua unção, a Tua graça, a Tua manifestação sobre nós nessa manhã, Pai. Tudo que nós precisamos, tudo que nós viemos a esse lugar para receber, é a porção que nos cabe para esse tempo, Pai. Nós queremos receber tudo o que o Senhor tem preparado para esse culto, para esta manhã, porque eu sei que enquanto eu estou ministrando aqui, o Senhor está cuidando de nós, cuidando de cada detalhe da nossa vida, até mesmo aqueles problemas que para nós parecem indissolúveis, o Senhor está cuidando deles, enquanto nós estamos aqui levantando as nossas mãos para Ti servir, para Te adorar. Obrigado, Senhor, por essa graça poderosa, para ministrar a Tua palavra e para ouvir a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Amém? Como eu falei para você, vamos falar sobre os benefícios, né? Alguns benefícios, claro, a gente não consegue nem ter a dimensão completa do quanto nós somos beneficiados no ato de congregar. Amém? Não temos dimensão. Tem coisas que nós só vamos saber quando estivermos no céu, porque o ato de congregar produz coisas no reino do Espírito, no nosso espírito, no que está ao nosso redor, e move até mesmo os céus. Amém? Porque, com certeza, quando nos reunimos, os anjos de Deus estão aqui. Amém? Então, não tem como nós dimensionarmos, ou apenas uma ministração, nós esgotarmos, né? Terminarmos de falar sobre o que está envolvido no congregar, essa importância. Mas a Bíblia tem aqui algumas passagens que elas deixam algumas coisas bem claras para nós. Então abra sua Bíblia em Hebreus. Ela olha para mim, parece que está mandando uns recados aqui. Aí desconcentra aqui, né? Hebreus capítulo 10, versículo 24. É uma passagem bem conhecida nossa. Nós falamos muito sobre ela no nosso discipulado.
Mas, como eu falei, durante esses dias, né, um pouco distante da nossa igreja aqui, da nossa congregação, eu percebi algumas coisas e eu também vi coisas que me deixaram espantados, né? Uma delas eu vi na internet, esses mestres, falsos mestres que a Bíblia diz, que vão se levantar nos últimos tempos, e eu estava olhando lá alguma coisa e vi um tema, e eu disse, eu vou olhar o que esse cara está falando aqui, e realmente era aquilo que eu esperava, uma heresia. E são pessoas que têm muitos likes, muitos seguidores e muitos comentários, significando que pessoas estão ali envolvidas naquela mentira, né? E uma das coisas que ele falava era uma distorção. Ele usa, e aí eu fico impressionado como a maioria dos crentes não percebem que o sujeito está usando uma verdade para contar uma mentira, né? Ele começa com uma verdade impactante e distorce. Ele estava falando sobre a questão da igreja, palavras que são mal usadas ou que nunca foram usadas da maneira certa dentro da igreja. E uma delas que ele fala é sobre a igreja, a congregação. E ele diz para as pessoas que igreja não são as quatro paredes. E aí eu pergunto, quem é que não sabe disso, né? Quem com um pouco de estudo da Bíblia não sabe que a igreja de fato somos nós, as pessoas. Qualquer pessoa com um pouco de, acho que 2 neurônios já lendo a Bíblia, consegue entender essa questão. Ninguém em sã consciência vai dizer que essas quatro paredes de fato é a igreja. Mas ele começa com essa verdade. E depois ele quer mostrar para as pessoas que pelo fato da igreja não ser as quatro paredes, as pessoas não precisam estar entre quatro paredes. E aí ele começa a desviar o assunto. E muitos caem nessas esparrelas, né? Deturpando a verdade que está na palavra. E outras coisas foi que eu vi, de fato, e eu tenho percebido nas igrejas, de um modo geral, que é a quantidade de pessoas que não têm compromisso com o congregar. Não tem o compromisso. Elas são igreja, elas congregam, mas elas congregam de um modo vazio, de um modo sem propósito. Você está entendendo? A igreja não é apenas um lugar para nós assistirmos culto ou ouvirmos a palavra. Não, eu vou ouvir a palavra, não é isso. Amém? E eu tenho percebido e andei em algumas igrejas, e é interessante. Eu ando em muitas igrejas, e eu tenho muitos amigos pastores. E todos dizem a mesma coisa. Todos repetem a mesma coisa. Por quê? Porque é uma característica desse tempo. Porque muitos têm investido em enganar os crentes, e os crentes têm caído no engano. E a uma boca, os pastores, meus amigos, e por onde eu vou, que às vezes nem são meus amigos, se tornam, eles falam a mesma coisa. Quantos membros você tem? 200. Mas no culto do domingo à noite só vem uns 120, 130. Parece que o povo faz um rodízio. Vem uns um dia, aí no outro domingo eles não vêm, vem outros. E no outro vem outros. E isso é uma coisa que está acontecendo, é um fenômeno, de fato, um fenômeno dos últimos tempos. É a falta de compromisso. É a falta de entendimento de que nós estamos juntos, reunidos, não porque não temos o que fazer, mas porque Deus tem coisas para realizar na nossa vida. Deus tem coisas para completar na nossa vida. E que cada um de nós, como membros do corpo, temos a nossa importância. Amém? Aleluia. É interessante que você não pensa assim, hoje eu não vou
Mesmo uma mulher, olha só como é. Uma mulher, a mulher tem cílios postiços, às vezes ela coloca cílios postiços. Ela coloca unhas postiças, amém? A Monalisa coloca, às vezes, unhas, mostra aí as unhas postiças. Às vezes ela coloca, às vezes ela... Veja bem, olha, não, preste atenção nisso. Veja só, a coisa que você quer que você entenda, uma coisa natural, para que você entenda a coisa espiritual. Não fica assim não, todas elas usam. Quem não usa, atira a primeira pedra, né? Aleluia. Não, eu estou brincando, né? Você sabe disso. Então a mulher usa unhas postiças. As unhas são postiças, não são dela, naturalmente falando. Mas diga para uma mulher que ela bote só 9 e saia, para ver se ela sai. Você já viu uma mulher andando com 9 unhas postiças e essa aqui não? E essa aqui não? Você está entendendo? Por que é que nós pensamos que uma parte, ou que seja a menor do nosso corpo, que é o corpo de Cristo, não tem importância? Amém? Ninguém tem essa ideia de hoje eu vou sair sem minha unha, não vai fazer falta. Não é verdade? Amém? Então é necessário que nós entendamos isso. Porque nós temos uma função, uma chamada, nós temos importância. Amém? Talvez alguns possam achar que não são importantes, mas é porque você de fato e verdade ainda não alcançou o lugar que você deveria ter alcançado. Amém? Dentro de você mesmo, dentro da sua própria convicção, para ocupar o seu lugar e o seu espaço e fazer aquilo que Deus chamou você para fazer, e por isso nós estamos sendo prejudicados. Nós como um corpo completo. Amém? E nós precisamos achar esse lugar. Amém? Eu acredito que hoje a gente vai tratar um pouco sobre isso, não sei até que ponto, mas quero estimular você a entender, a buscar no Senhor, entender qual é a tua parte a fazer nesse negócio de igreja. Amém? Você abriu sua Bíblia? Aqui em Hebreus, capítulo 10, 24, diz assim: e que nós consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas exortando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que está chegando aquele dia. Amém? Deu para você acompanhar e entender? Então a primeira coisa que nós devemos entender aqui é que ele fala, tanto mais quanto vedes que se aproxima o dia. Então veja bem, na própria mente de Deus, ele sabe disso, mas ele lança para nós uma perspectiva de um tempo em que, de fato, as coisas, muita coisa vai acontecer. Amém? Deus está falando, vai chegar um dia, e ele diz, tanto mais quanto vedes que se aproxima, tome algumas posições. Amém? Então tem um dia aí, irmãos, e já é, nós já estamos nele, que a profecia está se cumprindo, em que nós devemos estar mais atentos para fazer algumas coisas, para tomar algumas posições. Amém? E eu posso dizer que esse dia, por exemplo, Paulo fala sobre esse dia para Timóteo. E ele diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Amém? Nesses últimos dias, muitas pessoas vão se desviar, muitas pessoas vão se esfriar, se afastar da fé. E ele está dizendo, ele está falando sobre isso. Enquanto você vê que se aproxima aquele dia, quanto mais próximo ele estiver, piores as coisas estarão acontecendo. E nós devemos ter essa atenção aqui. Não é? Então ele diz,
e que nós atentamente consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume. Olha só, como é um costume de alguns. Costume. É uma coisa que acontece naturalmente, né? Nós adquirimos costumes. Como é que nos acostumamos com uma coisa? Pela prática. Amém? Tem coisas que nós hoje nem queríamos fazer, mas já fizemos tanto, virou um costume e nós não conseguimos mais parar aquilo. Porque aquilo já ficou uma rotina tão forte para nós. Não é? Quantas pessoas começaram a tomar um copo de Coca-Cola, depois passaram para 2 copos, depois meio litro, depois quiseram deixar e todo dia tem que tomar, porque virou um costume tão grande que ele não consegue desvencilhar tão facilmente daquilo. E assim outras rotinas. Eu falei da Coca-Cola como exemplo, porque é o mais comum que a gente vê pessoas, não, porque tem uma substância. Não, aquilo virou uma rotina para você. E você se acostumou com aquilo. Ele está dizendo aqui que muitas pessoas criam o hábito de não estar. Amém? As pessoas se habituam a não estar congregando, vira um hábito para elas. Vem um dia, no outro ela não vem, outro dia não vem, até que aquilo vira um costume. Ela se acostumou sem aquilo. Amém? Ele diz, não abandonando a nossa congregação. No original é o nosso ato de congregar. O ato de estar junto, não abandonando esse costume de estar junto, como alguns fazem, se acostumam a não estar junto. Amém? Então a primeira coisa que nós devemos atentar é para aquela coisa, para que aquilo que para nós não parece danoso, não parece ser prejudicial, de fato seja praticado, porque não parece danoso, porque não parece prejudicial, nós pratiquemos e depois isso vira um costume. Porque eu vou dizer uma coisa para você, de fato não é errado você faltar um culto. Amém? Não é pecado você não vir uma vez à igreja. Mas tenha cuidado para que, pelo fato de isso não ser um pecado, um erro, algo que não se possa fazer, você repita, e depois repita, e depois repita. E isso vire um costume. Amém? Aleluia. Até porque é interessante que você, como eu falei lá no início, muitas vezes não perceba o benefício de estar congregando. Amém? Muitas vezes você não vai perceber isso. Você não vai perceber o quanto você foi beneficiado por estar aí sentado nesse momento. Muitas vezes você vai entrar aqui na igreja, no ajuntamento, e não vai sentir nada. Não vai parecer ser aquele culto que nós temos muitas e muitas vezes. Mas isso não quer dizer que não houve um benefício. Amém? Aleluia. Muitas vezes você não foi tocado de uma forma emocional, mas com certeza o simples fato de você estar vindo já traz benefício. Amém? Muitas vezes vai parecer que a palavra que você recebeu não é para você. Muitas vezes vai parecer que aquela palavra não é muito de alegria, não traz uma alegria momentânea. Muitas vezes a gente vem para a igreja para ser entristecido, porque vamos ser corrigidos. Amém? Porque Deus corrige a quem ama. Amém?
E nenhuma correção, em princípio, parece ser motivo de alegria, senão de tristeza. Amém? Então, por isso, às vezes, por essas questões, pode parecer que você não está sendo beneficiado. Amém? E aí você diga, não perdi muita coisa hoje, no próximo domingo eu posso não vir e também não vou perder. Amém? Quantas pessoas, elas se acostumaram num culto como o nosso de oração, onde tem sempre, regularmente, um mover, uma unção. Então ela vem a um culto, ela está acostumada com sentir alguma coisa, ela não sente nada, depois ela vem outra, ela não sente nada, ela pensa que está com algum problema, algum defeito, e ela não vem mais para o culto porque não sentiu algo no seu corpo. Isso não pode ser o nosso posicionamento. Amém? Orar é uma necessidade, temos que orar sentindo ou não sentindo algo. Amém? Nós temos que nos esforçar para receber a palavra, seja quem for que esteja ministrando. Na hora que nós sentamos aí, nós devemos fazer todos os exercícios necessários. Amém? Eu estava falando essa semana mesmo, antes de ontem eu acho, com a Mona Lisa e outra pessoa, sobre um livro que eu comecei a ler, um autor muito bom, cristão. E dentro de um contexto, eu não concordo com algumas coisas que ele está falando no livro. Amém? Mas como eu conheço aquele ministro, eu sei que naquelas entrelinhas tem muita informação necessária para mim. Então eu deixo um pouco fora o contexto geral e eu continuo lendo o livro e vou ler até o fim. Por saber que em muitos momentos as minúcias daquele contexto vão me abençoar. Amém? Então muitas vezes nós temos que estar aí na mesma condição. Nós temos muitos ministros aqui, muitos ministros muito bons. Amém? E outros que ainda estão em treinamento. Outros que ainda estão se aperfeiçoando e nós precisamos aprender a receber desses também. Amém? Precisamos aprender a sentar e abstrair tudo o que é necessário como um exercício cristão. Amém? Às vezes eu fico me alegrando no culto, quando eu vejo que alguém tem algo para dizer. Um culto de oração, por exemplo, quando alguém vem e diz, ela vem para mim, ela chega e diz, pastor, Deus falou algo comigo. E às vezes ela fala para mim aquilo, e eu vejo que aquele não é o momento de falar aquilo para a igreja, e eu não falo para a igreja, mas quanto me alegra que aquela pessoa, ela está crescendo na comunhão, ao ponto dela deixar que o Espírito Santo ministre ao coração dela coisas. Amém? E o quanto isso é importante, irmãos, para nós, como igreja. Amém? Então nós devemos aprender a fazer esses exercícios sim. E não deixarmos de congregar por causa desse tipo de comportamento ou pensamento, ou coisas que possam parecer que não foram tão palpáveis para nós em um culto. Amém? Na verdade, ele está falando aqui que nós devemos nos considerar uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando, não deixando de nos reunirmos juntamente, não deixando de nos congregar. Ele está falando que nós devemos nos considerar. Amém? Ele está dizendo que nós devemos nos considerar. E essa palavra considerar é interessante. Eu estava orando, né, vendo sobre essa questão dessa minha ministração, e eu vi uma pedra preciosa do Rick Renner. E ele falava exatamente sobre essa palavra considerar aqui, que no grego é katanoeu. Katanoeu, são duas palavras que foram unidas, o grego faz muito isso. E a palavra katá é de cima, essa palavra considerar, né, que está aqui, considerar. Katanoeu é katá, e o noeu é
De cima para baixo é o catar. Catar é de alto para baixo. E noeu é a mente, colocar a mente, pensar. Então é pensar de cima para baixo. Amém? Mas o que ele está falando é como a gente diz assim, olhou de cima para baixo. Né? Quando a gente diz assim, fulano me olhou de cima para baixo, o que é que quer dizer? Oi? Não. As mulheres sabem bem o que é isso. Olharam cada detalhe. Né? Somente. Fulana me olhou de cima até embaixo. Ela quis saber o que é que tinha no cabelo, até o que estava no sapato. Entendeu? Essa é a palavra. Catanoeu, ela está dizendo o que é observar minuciosamente. E ele está dizendo assim, cada um de nós deve observar o outro minuciosamente. Amém? Nós devemos, veja que ele está falando sobre nós estarmos congregando, e ele está falando, enquanto você está congregando, porque no original é assim, enquanto nos reunimos, cada um olhe detalhadamente para o outro, olhe cada detalhe da vida do outro. Pastor, vamos virar fofoqueiro? Não. Ele está falando que isso tem que ser feito com um fim. Amém? Ele diz que nós devemos estar aqui, olhando para a vida do outro, para nos estimularmos. Amém? Para nós estarmos motivando uns aos outros, estimulando uns aos outros. Mas essa palavra estimularmos aqui, paroxismos no grego. E ela significa atiçar. Ela chega a ser mesmo irritar. Você está entendendo? Mas ela não está dizendo para a gente irritar um ao outro, não. Mas é a mesma palavra usada para quando você mexe tanto com uma pessoa que ela tem que reagir. Amém? E ele está falando isso no bom sentido. Que você vai olhar para a vida do seu irmão, ao ponto de você não permitir, ou vai fazer tanta coisa para influenciar a vida dele, que ele não vai conseguir ficar na mesma posição. E essa é uma das coisas que deve ser feita no nosso congregar. Só que ele está falando isso aqui, olha. Ele não diz que é para brigar. Ele está falando assim, nos atiçarmos uns aos outros para o amor e para as boas obras. Amém? É atiçar o irmão, é mexer com o irmão para a prática do amor e das boas obras. Então essa é a nossa condição na igreja. Que ele está falando, enquanto nós congregamos, nós observamos o irmão para estimulá-lo ao amor e às boas obras, para incitá-lo, vou dizer assim, para irritar ele até o ponto dele dizer, tá bom, macho, eu vou fazer. Entendeu? Não é assim que a gente, né? Então, irmão, veja bem, como é importante o congregar. Ele está dizendo que nós devemos olhar para a vida do nosso irmão. Ele não está dizendo para procurar defeito, na verdade. Ele está dizendo para nós procurarmos as coisas boas, as coisas excelentes, que está falando sobre amor e boas obras, não más obras, mas boas obras. Amém? E assim nós incitarmos aquelas pessoas, até que elas não suportem mais, e elas se vejam na necessidade de fazer o que tem que fazer. Amém? Mas veja, ele está falando para você observar o irmão, ou a irmã, eu estou falando de um modo geral, né? Para estimular ele a fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. Amém? Para nós observarmos os dons, as qualidades, as chamadas. Você sabia que eu, como pastor, não vou ver todo mundo? Eu não vou conseguir perceber todo mundo? Amém?
Eu não vou saber quem é que faz uma coisa bem feita na igreja. Numa igreja desse tamanho. E pessoas, e você vai ter que estar ali estimulando. Amém? Sabia que eu sei, ninguém me contou, mas eu matei uma jogada. Que um dos motivos de eu ter entrado no ministério foi outra pessoa e não o meu líder. Porque ele me viu falar algumas coisas e ele foi no pastor e disse para o pastor, ele disse, pastor, aquele irmão lá, caladinho lá, né, que veio, que está congregando com a gente, ele um dia fez assim, 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 assim. E aquilo despertou no pastor, entendeu? O interesse no meu ministério. Amém? Você está entendendo? E aí, hoje eu estou aqui. Hoje eu estou aqui. Você está entendendo? Então, da mesma forma, foi aquele irmão que me deu uma oportunidade de falar algo. De certo modo, ele me incitou a falar. De certo modo, como eu tinha um alto nível de timidez, ele quase me irritou para poder falar. Você está entendendo? Ah, mas é isso mesmo, irmão. Tem pessoas que elas vão precisar de ajuda para ir destravando na vida. Amém? Você pensa que as pessoas todas se descobrem sozinhas? Não. Amém? Por isso que é importante nós estarmos procurando as coisas boas dos outros e meio que forçando. Ei, irmão, faz isso aí, cara. Você já começou a tocar alguma coisa? Pede ajuda do Rodrigo. O louvor precisa de bateristas. Ah, eu só toco o carrom. Vai no carrom. Você está entendendo, irmãos? Nós temos aqui dons preciosos. E essas pessoas receberam dons de Deus. E nós precisamos estar nos estimulando. Aqui não é um lugar de concorrência. Amém? Aqui não é um lugar de concorrência. Aqui é um lugar de promoção. Amém? Na verdade, quanto mais você joga as pessoas para cima, melhor para você. Amém? Então, irmãos, veja bem como é importante nós congregarmos. E nós temos que fazer isso do modo que a Bíblia fala. Um dos motivos de eu estar falando sobre isso é porque a Bíblia diz que eu tenho que te falar sobre isso. Porque eu tenho que fazer aquilo que a Bíblia diz para eu fazer, né? Amém? Então a gente fica observando, mas veja bem, eu não posso observar tudo. Amém? Não dá para eu ver tudo. Eu não consigo ver todas as pessoas da igreja. Ele está dizendo, nós, uns aos outros, nos estimulando. Amém? Nos estimulando. Às vezes as pessoas falam para mim sobre algumas pessoas, e eu acho interessante isso, que elas tragam esses relatórios para mim. Sabe, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, talvez, não sei se eu falo isso à noite, mas eu tenho vagas, você está entendendo? Eu estou com uma plaquinha assim, ó, há vagas. Amém? Pastor, para trabalhar na igreja? Sim, trabalhar na igreja. Amém? Há vagas para várias coisas na igreja. Amém? Tem vaga para cantor aí no grupo de louvor, Rodrigo? Tem. Aí, tem vaga. Tem vaga para guitarrista, baterista, contrabaixista. Tem também, ó. Tem para tudo. Tem vaga aí? Tem vaga ali, ó, na mídia. Amém? Eu estou com uma placa bem grande, irmãos. Acho que eu vou botar ali fora um outdoor. Amém? Por quê? Porque a obra de Deus precisa se mover, precisa crescer. E às vezes a gente fica, entendeu? Com a obra parada por falta de pessoas que não estão faltando. Que na verdade elas já estão aqui.
mas elas ainda não encontraram o seu lugar. Às vezes, por quê? Porque você não chega do lado dela e estimula ela às boas obras. Você não estimula aquela pessoa às boas obras. Amém? Nós precisamos nos motivar para o amor e para as boas obras. E ele diz, não deixando de congregar, ou não deixando o ato de congregar. Isso é muito importante porque isso amarra o dom da pessoa, aquilo que Deus colocou na vida da pessoa com a congregação. Porque tem muitos dizendo aí que você pode ser crente em casa. Você pode ser crente em casa. Você pode fazer boas obras em casa? Pode. Amém? Você pode viver o amor em casa? Pode. Mas ele está dizendo, faça isso não abandonando a congregação. Não abandonando o ato de congregar. E eu vejo, irmãos, as pessoas sendo desviadas por causa desses conceitos errados. Amém? Porque as pessoas acham que podem ser crentes através de um equipamento desse. Não, ele está dizendo, continue fazendo boa obra, continue se estimulando ao amor, não abandonando o ato de congregar. Não abandonando o ato de congregar. Tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Amém? De fato, irmãos, o ato de congregar é algo tão importante, que a Bíblia diz, lá por exemplo, Efésios capítulo 5, não é? Quando ele diz, não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, hinos, entoando de coração ao Senhor. Ele está dizendo, falando entre vós, é falando uns com os outros, em salmo, vou abrir, Efésios, capítulo 5. Olha só o que ele diz. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós. Aqui no original falando uns aos outros, é a mesma coisa. Mas fica melhor dizer falando uns aos outros, em salmos, em hinos, em cânticos espirituais, cantando e louvando dentro do vosso coração ao Senhor. Amém? Aleluia. Veja, ele está dizendo, falando uns aos outros, falando entre vós, em salmos, em hinos, em cânticos espirituais. Veja, irmão, você percebeu o quanto nós temos que crescer? Um versículo desse deixa a gente despido. Porque a gente fala entre vós, mangando um dos outros. Às vezes brigando uns com os outros. Às vezes fofocando uns dos outros. Amém? Mas nós temos dificuldade, de fato. Temos dificuldade de falar uns aos outros em salmos, em hinos, em cânticos espirituais. Amém? Como seria diferente, irmãos, se as nossas atitudes no congregar trouxessem esses elementos? Amém? De louvar ao Senhor pela vida do outro, de bendizer a Deus pela vida do outro, de nós estarmos trocando, né, as falas, entendeu? Para o Senhor. Aleluia. Nós teríamos um clima completamente diferente. Nós estaríamos provando coisas mais excelentes. Amém? Mas graças a Deus nós estamos crescendo.
Amém? Isso já acontece muito no culto de terça-feira. Nós damos a liberdade de pessoas chegarem para outras e começarem a falar entre elas com salmos. Não é? Muitas vezes nós damos a oportunidade e pessoas começam a salmodiar. Irmãos, é impressionante. Às vezes nós falamos assim, há uma unção profética aqui, né? E aí, às vezes a gente pensa que aquilo foi somente uma interferência divina, por vontade de Deus, naquele culto. Mas às vezes, irmãos, nós não entendemos, somos nós que criamos a atmosfera. O que está faltando muitas vezes é nós criarmos a atmosfera. Amém? Quando um começa a salmodiar, irmãos, começa a subir em outros, começa a acender chamas em outros. Quando um começa a orar em línguas, eu não sei você, mas pessoas eu já estive algum momento que eu não estava tão animado, e de repente alguém começa a orar em línguas e começa uma coisa aqui dentro de mim, aí começa um aperto assim, uma coisa, começa assim, é como se, eu vou dizer, é como se eu começasse a ficar irritado, estimulado. Aquilo começa a mexer aqui, começa a mexer no meu espírito. E então eu começo a falar também em línguas. Amém? Eu começo a falar em línguas. E, irmãos, eu já vi cada coisa linda, e já experimentei cada coisa linda, quando isso aqui vira uma realidade dentro de um culto, que deveria ser mais do que dentro de um culto. Mas vamos começar pelo menos do começo. Já que a gente não pode ter ainda essa dimensão mais alta, por que não começar em um culto? É o lugar certo, é onde tudo se inicia, é aqui onde a gente aprende. Amém? Mas, irmãos, eu já tive momentos de oração com alguns amigos meus, e um dia, irmãos, eu entrei num cântico espiritual com, a Melissa sabe quem é? O pastor Francisco Souto, meu amigo de dor. Irmãos, e nós cantamos uma mesma música espiritual, sem errar nenhuma parte, em nenhum momento. Um cântico espiritual, os dois, de dueto. E eu só vi isso a Mona Lisa, também com outra pessoa. De cantar a mesma música, de fazer as mesmas notas, a mesma coisa igual. Igual, sem tirar nem pôr, cantando a mesma coisa. E às vezes nós não estamos desfrutando desse tipo de coisa, porque nós não criamos o ambiente. Amém? Aleluia. E ele está dizendo aqui, falando entre vocês. É muito importante congregar, irmãos. Falando entre vós, falando uns para os outros com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Amém? Você percebe que quando nós estamos acompanhando o louvor, há uma concentração maior? É muito importante, irmãos, o momento de você estar aqui no louvor. Tem muitas pessoas que não valorizam estar no momento do louvor na igreja, mas aquilo cria uma atmosfera dentro de nós também. O louvor nos prepara, irmãos. Amém? Não ache que o momento do louvor é só o tempo das pessoas chegarem. Eu fico impressionado porque as pessoas chegam no culto, o culto começa às 6 horas, chegam 6h30, 15 para as 7, tudo bem, aqui ninguém é sem consciência de que problemas, dificuldades acontecem, mas quando a pessoa tem essa rotina, está errado. Quando é rotineiro chegar na mesma hora, quando foi falta de vigilância, quando você mesmo negligenciou o horário do culto, está errado. Amém? E nós precisamos nos estimularmos, irmãos, incitar. Ei, irmãos, vamos nos incitar uns aos outros a fazer a coisa certa. Amém? Aleluia, sem dispersão, sem distração. Amém? Para nós criarmos um ambiente onde Deus pode se mover, e aí nós vamos estar usufruindo de tudo o que nós temos direito. E nós não chegamos nisso ainda, irmãos. Amém? Mas nós estamos querendo chegar. Nós estamos querendo chegar.
Isso nós alcançamos congregando. Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. Às vezes eu fico assim olhando. Tem vezes que nós estamos num culto de terça-feira, um culto de oração. E eu olho assim para a igreja, irmãos, e eu fico olhando. Meu Deus, levanta os teus profetas, Senhor. Porque não tem profeta aqui nesse lugar. De fato, tem cultos que não tem. As pessoas não vêm. Amém? Aleluia. E é necessário. Às vezes lideranças, pessoas ousadas são necessárias. Irmão, se levanta, pelo amor de Deus. Aleluia, se levanta em ousadia. Amém. Aleluia. Toma a tua posição. Ei, irmão, eu vou irritar você. Eu vou irritar você. Você vai dizer, não, mas você vai. Você vai entrar, você vai conseguir, você vai fazer. Amém. Aleluia. Vou botar você nas coisas. Vou irritar você até você desenvolver. Até o teu potencial sair todinho. Amém. Aleluia. Glória. Aleluia. E você precisa estar aqui, congregando. Amém. Então ele diz, falando entre vós, com louvores, com cânticos espirituais. Amém. É interessante, cântico espiritual, irmãos, não é aqueles hinos escritos, não. Cânticos espirituais são cânticos em línguas. São cânticos do Espírito. Amém? Aqueles hinos, aquelas músicas escritas são hinos de fato. E aqui tem louvores, hinos, cânticos espirituais. Cânticos espirituais são melodias espirituais. Isso tem que acontecer na igreja. Dentro de nós há sim uma música. Amém? Ainda que você não chegue, né, ao ponto de saber colocar as notas, mas tem algo de melódico dentro de você. Tem algo melódico, tem algo pelo menos de salmo dentro de você, de entonação. Não seja tímido, seja que nem o pastor PC, canta ruim que só, mas canta. Amém. Às vezes a pessoa diz, ei, Adamex, não canta não. Eu digo, cante. Cante. Pode cantar. É proibido proibir cantar nessa igreja, irmãos. Amém? É proibido proibir cantar nessa igreja. Cântico é algo espiritual, irmãos. Amém? Cântico é algo espiritual. Nós não podemos proibir só porque o irmão canta ruim, não. É sério, irmãos. Amém? Eu não estou nem aí, irmãos. Se chegou a minha hora, eu não quero nem saber. Porque é o meu cântico. É a minha vez. Veio, foi para mim, está subindo dentro de mim, eu vou cantar. Amém? Por que eu vou impedir alguém de cumprir o que a Bíblia está falando? Amém? Ah, pastor, mas é muito desafinado. Levante, vá lá para trás, sai de perto de mim. Os incomodados que se arretirem. Não é assim que diz aqui? Que se arretirem, os incomodados. É fato, irmãos. Amém? Nós não estamos aqui para nos desestimularmos, não. Nós estamos aqui para nos estimularmos. Amém? É para estimular uns aos outros. Aleluia. Você entende isso? Nós precisamos mudar nosso comportamento em muita coisa. Nós estamos alcançando algumas coisas porque nós mesmos estamos barrando essas coisas. Amém? Aleluia. Aleluia. Se você fica proibindo as pessoas de cantar, coisa mais espontânea do mundo, né?
coisa mais espontânea que tem a pessoa começar a cantar. E a gente fica proibindo as pessoas. Claro, nem todo mundo a gente vai dar a oportunidade no louvor, é outra coisa. Amém? Preocupe não, Rodrigo já estava ali preocupado. Não, é o cântico pessoal. Amém? É o cântico individual da pessoa. Não é esse aqui tem que ser trabalhado, né? Tem que ser, amém? Amém, você concorda? Amém, tem que ser estudado. Esse aqui tem que ser feito de uma forma esmerada. Amém? O individual, quanto mais aperfeiçoado, melhor. Mas eu não acredito que que Deus vai parar uma pessoa de cantar. Que o Espírito Santo vai impedir uma pessoa de cantar só porque ela não desenvolveu uma capacidade que pode se desenvolver naturalmente. Amém? Que no mundo aí está cheio de gente que canta melhor do que os cantores da igreja. Mas aquele cântico não toca uma gota do céu daqueles outros lá. Amém? Porque não existe a presença do Espírito neles. Amém? Aleluia. Amém? Por isso é importante, irmão, nós estarmos juntos, congregando. Paulo, ele fala para os Romanos, capítulo 1, versículo 11. Vou já terminar. Capítulo 1, versículo 11 de Romanos. Paulo diz que ele estava desejando estar com eles para compartilhar algum dom espiritual. Amém? Para que pela fé mútua, ele diz, tanto minha como vossa, haja essa troca de... Eu vou ler essa passagem. Romanos, capítulo 1, versículo 11. Ele diz assim, porque eu desejo ver-vos, a fim de vos conceder algum dom espiritual, para que vocês sejam firmados. Isto é, para que... Estou lendo aqui numa versão um pouquinho diferente, mas vou ler, você está com a sua. Entre vós, ser eu consolado juntamente convosco, através da fé mútua, assim vossa como minha. Amém? Veja, irmãos, Paulo, ele era o cara, e né, ainda o cara. Ele provavelmente foi o homem que mais conheceu Deus e as coisas de Deus nesse mundo. E Paulo está dizendo aí que estava desejoso de estar com os irmãos. Veja, ele não quis mandar uma carta, ele mandou uma carta, mas ele sabia que aquela carta não adiantava passar a carta na cabeça de ninguém para passar dom. Amém? Ele queria estar presente. Ele estava desejoso de estar junto para compartilhar dons espirituais. Amém? E ele disse, para compartilhar, para que eu receba e para que eu dê. E embora ele fosse o cara top, ele dizia, estando aí, nós vamos compartilhar, eu vou receber e vou dar. Amém? Ele podia dizer assim, quando eu chegar aí eu vou fazer um mover no meio de você, vou abençoar todo mundo. Não, ele disse, eu também vou ser abençoado. Eu vou receber. E ele diz assim, ó, para que pela fé mútua, tanto vossa como minha. Ele não diz pela minha fé, eu vou fazer as coisas acontecerem aí. Não, ele diz é uma fé mútua. Aleluia, ele está dizendo, não depende só de mim, não vai ser só a minha fé. Nós vamos nos completar e vai ser um ajuntamento, e a fé de vocês junto com a minha fé vai fazer que dons sejam compartilhados. Amém? Não, irmão, nós não podemos estar aí na passiva. Não. Amém? Aqui, o que eu estou falando aqui é um momento do culto, é um momento do culto onde Deus ministra através daquele que está aqui à frente. Amém?
Mas ele está falando que existem outros momentos de culto, e mesmo nesse compartilhamento aqui, é preciso que você creia para receber. É a fé mútua, tanto de vocês como a minha. Amém. Sabe que você, no seu posicionamento, pode fazer que Deus traga coisas para mim, para passar para você mesmo. Porque a oportunidade está em mim. Amém? Aleluia. Eu já fui para cultos, irmãos, onde eu tinha uma grande necessidade de receber uma resposta. E eu recebi a resposta através da ministração. Quem foi que fez aquilo acontecer? Aquele ministro não sabia de nada da minha vida. E Deus, usa a boca dele para me abençoar. Hã? Foi a fé do ministro? Não, foi a minha fé que fez Deus mover através dele, para mim. Você está entendendo? Então, isso significa que nós estamos compartilhando aqui. Isso aqui não é uma coisa do homem, isso aqui é uma coisa de Deus. Deus está aqui e Ele pode me usar nesse momento, e tem outros momentos também. Amém? Então tem muitas pessoas que elas acham que as coisas vão acontecer por causa do ministro, e acontecem também por causa do ministro, mas não acontecem sem a fé das pessoas. Amém? Eu me lembro um dia, eu estava no culto de imposição de mãos da sede, e tinha um rapaz lá, e todo mundo impôs a mão sobre ele, e eu estava junto com outras pessoas impondo a mão sobre ele, e quando nós impusemos as mãos, eu percebi a unção vindo sobre ele, mas eu percebi, ela voltou para mim de novo, aquela unção veio de volta para mim, então todo mundo saiu, mas eu não pude sair dali, eu fiquei, e eu pedi para ele abrir os olhos e conversei com ele, e eu disse, rapaz, eu orei por você, e eu percebi a unção vindo, e eu percebi, eu não vou dizer isso para toda pessoa, só se Deus falar. Ela bateu em você e voltou para mim. Bateu em você, a unção voltou. Ele ficou assim, eu disse, você precisa crer nessa noite. Há uma unção específica para você receber. Mas é necessário que você creia. Aí ele disse, amém, pastor, eu entendo. Depois eu posso orar por você, você crê que Deus vai transferir a unção para a sua vida? Ele disse, eu creio. Eu ministrei sobre ele, irmãos. Ele recebeu tudo que ele podia receber. Amém? Mas muitas vezes a pessoa está na passiva. Às vezes está, vou ver o que é que dá. Não, eu vim para receber, eu vou receber tudo. Já que eu vim, eu vou receber, pastor João diz. Amém? Então Paulo estava aqui dizendo, irmãos, eu quero estar com vocês, e nesse estar com vocês, ele não estava falando de mandar uma mensagem, não dá para receber o que tem que receber pela internet, não dá. Amém? Não dá, porque se desse, nada melhor, irmãos, do que sabia que eles pegavam lenços de Paulo, e levavam para os enfermos, e os enfermos eram curados. Sabia que até demônio saía quando os lenços chegavam. Então não tinha nada melhor do que uma carta de Paulo escrita, pegada, para botar na cabeça de uma pessoa e ela receber algum dom. Você está entendendo? Mas Paulo estava dizendo, eu quero estar com vocês. Eu quero congregar. Eu quero estar presente, eu quero estar unido na fé com vocês, para que esses dons sejam ministrados e alcance a vida de vocês. Amém? Aleluia. Você acha que todo mundo que estava num culto daquele que Paulo estava, sentia algo, percebia algo naquele momento? Não, irmãos. Mas aquela influência divina estava construindo coisas. Nós devemos parar de ser imediatistas, de querer resultados de um culto na hora que o culto termina, ou enquanto ele está rolando. Não, irmãos, coisas estão sendo edificadas. Coisas estão sendo edificadas na nossa vida, coisas estão sendo estabelecidas. Você vem um culto, você recebe uma porção. Amém? Você vem outro culto, recebe outra porção. Se você crer, se você tiver fé,
Irmãos, você vai sendo construído casa espiritual, um edifício, amém? Que vai servir para o louvor da glória de Deus, amém? Nós estamos sendo ainda trabalhados, ninguém aqui está perfeito, ninguém aqui está completo, amém? Não pense que o pastor está completo, Mona Lisa está completo. Mona Lisa agora que escreveu um livro, agora que foi um, você está entendendo? Tá. O livro dela estimula muitos. Você está aqui, você pega desse estímulo. Amém? Aleluia. E é assim, irmãos, nós vamos, às vezes, até irritando uns aos outros, sabe? Irritando. E aí, quando é que tu vai escrever teu livro? E aí, quando é que tu vai escrever teu livro? E aí, quando é que tu vai escrever teu livro? E aí, quando é que tu vai publicar teu livro? E aí, quando é que tu vai... Até que a pessoa fique irritada. Tá bom, eu vou fazer. Você está entendendo? Eu estou usando aquela palavra lá, amém? Paroxismos, né? Que é a palavra estimular, que é a palavra usada até para uma briga, uma irritação tão grande que Paulo e Barnabé se separaram, é aquela palavra lá. Eles entraram numa contenda tão grande de separar, mas não é para isso. É para boas obras e para o amor. Amém? Com sua cabeça. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Nós recebemos a tua palavra, Pai. Obrigado. Nós estamos estimulados, Pai, nessa manhã. Estimulados a continuar congregando, a continuar insistindo. Pai, nós não vamos retroceder, nós não vamos voltar atrás nunca, Pai. Vamos correr a carreira que nos está proposta. Eu oro por cada um dos meus irmãos, Pai. Por mim mesmo, porque enquanto eu estou aqui ministrando, eu estou recebendo estímulo do Senhor, Pai. Eu oro para que cada dom precioso que o Senhor derramou sobre cada um deles, Pai, que eles venham a ser aguçados nesse tempo. Eles venham ser estimulados, Pai, para operarem, Pai, em favor da igreja e, consequentemente, em favor deles mesmos, Pai. Obrigado, Pai, pelo crescimento dessa igreja. Obrigado porque nós vamos continuar congregando, Pai, e nos estimulando ao amor, às boas obras, da maneira correta, Pai. Tendo a consideração, olhando para a vida dos nossos irmãos, atentando para os dons e talentos, Pai. Estimulando esses dons e talentos, Pai. Não vai haver concorrência nessa igreja. Não vai haver disputa nessa igreja, Pai. Pelo contrário, nós vamos trabalhar e vamos preferir sentar para ouvir outros ministrarem. Nós vamos preferir ver outros sendo louvados do que nós mesmos, Pai. Oh, Pai, obrigado por essa unção poderosa na Tua presença, Pai. Essa graça na Tua presença, Pai. Nós vamos ficar impactados, Pai, por aqueles que vão se levantar aqui, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro esse fogo que foi aceso dentro deles, que o Senhor deu esse dom, Pai, queimando neles novamente. Em nome de Jesus eu te rendo graças, pelo Senhor levantando cada pessoa naquilo que ela foi chamada para fazer, ela entendendo a importância dela nesse corpo local, na Igreja Verbo da Vida Caucaia, na cidade de Caucaia, Pai, e trabalhando para completar essa obra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, seja abençoado na prática da palavra.